O que é ser uma pessoa bem resolvida? Uma pessoa bem resolvida é uma pessoa perfeita? Não. É uma pessoa que caminha no sentido da melhora das emoções, dos pensamentos, das atitudes, a melhora da personalidade. Uma pessoa bem resolvida, ela sabe que é imperfeita e da mesma forma que aceita as suas imperfeições, ela aceita as imperfeições do outro. Uma pessoa bem resolvida não tem síndrome de Gabriela. Ah, eu nasci assim, eu sou sempre assim, eu vou ser assim. Não. Uma pessoa bem resolvida, ela sabe que o ser humano muda, porque mudam as situações. A vida é dinâmica e o que ontem foi, hoje pode não ser mais. A pessoa bem resolvida, ela sabe que tudo passa. Não só a alegria, a tristeza também. Então, uma pessoa bem resolvida pode ficar triste? Pode, porque ela sabe que isso é a vida, isso é a dinâmica da vida. A pessoa bem resolvida, ela vai no caminho com o outro, sempre olhando adiante. Ela não para ouvir o latido dos cães. Mas uma frase que eu fiz e que eu gosto muito. A pessoa bem resolvida, ela para ouvir o canto dos pássaros. Ela pode até parar na estrada, não para olhar para uma poça d'água, mas ela pode parar para sentir o perfume de uma rosa. Isso é bem poético, né? Mas é verdade. A pessoa bem resolvida, ela sabe que da mesma forma que alguém a decepcionou, ela sem querer pode decepcionar alguém. A pessoa bem resolvida, ela perdoa, porque guardar coisas ruins no coração faz mal. A pessoa bem resolvida, ela pode até nem ter amnésia, se lembrar de tudo que aconteceu, mas ela se lembra de uma forma que produza conhecimento, que produza esclarecimento. Ela não se lembra para vingar-se, ela se lembra para evoluir. Uma pessoa bem resolvida, ela sabe que tudo passa, né? Tanto a tristeza, quanto a alegria, quanto a situação ruim, a situação boa. E uma pessoa bem resolvida, ela não vai competir com ninguém, ela vai competir consigo mesma, ela vai competir consigo. Porque ela vai afastar de si coisas que atrapalham o progresso. Ela vai afastar a procrastinação, que ela sabe que existe. Ela vai afastar a preguiça. E isso é uma luta constante consigo mesmo para melhorar. Uma pessoa bem resolvida, ela não tem inveja de ninguém, porque ela sabe que cada um tem o que merece. Se alguém tem uma herança, teve uma herança, já nasceu com herança, já teve sorte, mas foi os pais dela que construíram. Uma pessoa bem resolvida sabe que pode construir a própria herança, pode construir os próprios bens, porque ela sabe que ela tem capacidade, assim como os outros têm. E ela sabe enxergar as suas capacidades. Uma pessoa bem resolvida, ela olha para o firmamento e ela aplica isso na vida dela. Ela vê que lá tem várias estrelas, todas brilham e nenhuma atrapalha o brilho da outra. Então, uma pessoa bem resolvida, ela não vai querer boicotar o brilho de ninguém. Ela vai querer usufruir daquele brilho, porque é o brilho das estrelas que caminha a estrada, que ilumina a estrada. Aliás, corrigindo, são os brilhos das estrelas que iluminam a nossa caminhada. E a pessoa bem resolvida, ela gosta do processo da caminhada. Ela não lamenta, ela não reclama, ela não usa de lamúrias, porque ela sabe que tudo está contribuindo para a sua evolução. Uma pessoa bem resolvida, ela gosta de boas companhias, porque as más companhias corrompem os bons costumes. E uma pessoa bem resolvida já entendeu isso. Boa noite. Espero ter ajudado.